vendida por um pedaço de terra, casada com um bilionário russo de 70 anos. Na noite de núpcias, e o que acontece depois choca o mundo. Será que ela manteve a honra? E a herança? Prepare-se para uma história onde cada segredo tem um preço. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. Ela tinha 19 anos e uma promessa emoldurada por uma aliança de diamantes tão fria quanto o inverno siberiano. Verônica não era uma criança, não mais. Naquele dia, ouviu da boca de seu pai, com os olhos fixos no tapete persa da sala, que seu destino estava selado. É a única forma de salvar o último pedaço de terra que nos resta, ele murmurou, a voz embargada pela vergonha. A proposta era de Nikolai Volkov, o magnata do gás e do petróleo, 70 anos de idade, lendas sombrias sobre seu passado e um império que se estendia por toda a Rússia. Não queria uma bailarina famosa ou uma socialite. Volkov queria uma mulher pura, discreta e de boa família. Alguém como ela, como o advogado disse, empurrando um contrato grosso sobre a mesa. Era tudo legal, selos dourados, cláusulas em russo e inglês, mas para Verônica, aquilo era uma sentença de venda. Chorou, implorou, ameaçou fugir, mas a decisão já estava tomada. Sua família seria salva da falência, a honra de seu pai restaurada, e ela, Verônica, seria a moeda de troca. O voo para Vladivostok foi marcado para a semana seguinte. Ela partiu sozinha, numa aeronave particular, um avião silencioso que a levava para um futuro incerto, onde o medo não vinha do barulho, mas do silêncio ensurdecedor da sua própria alma. Chegando na cidade portuária, foi recebida com a pompa dos super-ricos. Carro blindado, seguranças impassíveis, um motorista silencioso que a levou direto para a mansão de Volkov, uma fortaleza de granito à beira do mar do Japão. Na véspera da cerimônia, uma assistente com um sorriso robótico a informou. O Sr. Volkov está ansioso para conhecê-la. O casamento será, claro, consumado. Verônica gelou. Ela havia se apegado à ilusão de uma união simbólica, mas ninguém nunca havia prometido isso. Naquela noite, sozinha no quarto frio e luxuoso, ela entendeu. Seria forçada. No dia do casamento, a mansão estava em um silêncio pesado, de controle. Verônica vestiu o luxuoso vestido branco, sentindo-se uma boneca em exposição. No salão principal, Nikolai Volkov a esperava. Seus olhos brilharam ao vê-la, mas não era afeto, era a satisfação da posse. Você é ainda mais bela do que me prometeram, ele disse com um sorriso que não alcançava os olhos, enquanto beijava sua mão. Verônica sentiu náuseas. Horas depois foi conduzida ao quarto nupcial. 2 criadas a banharam e a vestiram com uma peça fina e quase transparente. O Sr. Volkov virá em breve. Ele gosta que tudo esteja como manda a tradição, disseram sem emoção. Verônica deitou-se na cama imensa, o coração disparado, sentindo-se um cordeiro prestes a ser sacrificado. O quarto era grande demais, a decoração luxuosa e fria, e um espelho enorme em frente à cama parecia ter sido colocado ali para intimidá-la. Quando a porta se abriu, o rangido ecoou como um disparo. Volkov entrou, seus olhos famintos cravados nela. Tire a roupa, agora. Quero ver o que é meu, ele ordenou, a voz baixa e cortante. Verônica obedeceu, suas mãos trêmulas soltando os laços da seda. Ela se viu exposta, os olhos no chão. Deite-se, de pernas abertas, como uma esposa deve estar na primeira noite, e não me obrigue a repetir. Verônica subiu na cama devagar, o rosto virado para a parede, a alma em desespero. Volkov a observava, o peito subindo e descendo com força. Vou te dizer exatamente o que vai acontecer, ele sussurrou, sua voz rouca de antecipação. Vai doer. Você não vai se mexer, não vai gritar. Morda o lençol se precisar. Mas depois que eu começar, eu não vou parar. Uma lágrima escorreu silenciosa do canto do olho de Verônica. Volkov se posicionou entre as pernas de Verônica. Ayla prendia a respiração. Ele abaixou o corpo, encostou o rosto em seu pescoço
Inspirou fundo o cheiro da pele e sussurrou com a voz rouca: "Vamos logo com isso. Estou ansioso para possuí-la o quanto antes." Mas antes que fizesse qualquer movimento, parou. A respiração falhou. Os olhos se arregalaram, depois se viraram para cima, como se tivessem se apagado por dentro. O corpo dele enrijeceu por um segundo, ficou travado e então desabou pesado, mole, sem reação, como se algo dentro dele tivesse simplesmente desligado. Verônica ficou imóvel. Sentiu o peso esmagador do corpo dele, a cabeça pressionando seu ombro, o braço jogado sobre seu ventre. O calor da respiração desaparecendo. Volkov sussurrou quase sem voz: "Nada." Ela tentou empurrá-lo, mas ele era pesado demais. Conseguiu mover o tronco dele alguns centímetros. Estava sufocando com o toque, com a cena, com o pavor. "Socorro!" gritou com o pouco de ar que tinha. "Socorro! Socorro!" As criadas entraram correndo, gritaram. 2 guardas vieram logo atrás. Um deles puxou o corpo do bilionário com força, o outro cobriu Verônica com um lençol. O quarto virou caos. Médicos foram chamados. O corredor se encheu de ordens em russo, de passos corridos, de vozes tensas. Verônica foi levada para outro quarto, ainda enrolada no lençol, pálida, em estado de choque. Não conseguia chorar, nem falar. Apenas sentia um vazio brutal, como se o mundo tivesse apagado. Horas depois soube a verdade. Volkov havia sido envenenado. A máfia russa, rumores de anos, finalmente agira. Não foi um infarto, nem um AVC. Foi um ataque silencioso, fatal, e convenientemente disfarçado na noite de núpcias de sua jovem esposa. Ele não reagia, não voltaria. Durante os 3 meses seguintes, Verônica viveu na mansão sem poder sair, sem contato com o mundo, como se ainda fosse dele, mesmo com ele inconsciente. Até que, numa manhã gelada, uma criada entrou e disse apenas: "O Sr. Volkov faleceu esta noite." Sobre a mesa, um envelope. Era o testamento. Verônica, a esposa que ele nunca chegou a possuir, havia sido nomeada herdeira parcial. Ninguém nunca mencionou o que aconteceu naquela noite, e ela também nunca contou. Porque aquela foi a noite que nunca aconteceu. O enterro foi discreto, sem câmeras, sem discursos, apenas uma cerimônia rápida cercada de segurança e silêncio. Verônica não foi autorizada a comparecer, mesmo sendo viúva, mesmo sendo legalmente esposa. No dia seguinte, o advogado de Volkov apareceu na mansão. "O testamento foi aberto esta manhã", disse sem rodeios. "E a senhorita está nele." Verônica nem reagiu. Não sabia se aquilo era um prêmio ou uma maldição. A cláusula do contrato nupcial era clara. O casamento deveria ser consumado para que qualquer direito de herança fosse validado. Mas ninguém sabia ao certo o que aconteceu naquela noite, e Volkov, claro, não podia se pronunciar. O que ninguém esperava era o que veio depois. Em sigilo, o bilionário havia deixado uma cláusula testamentária pessoal, garantindo a ela parte da fortuna. Propriedades, ações, uma mesada vitalícia. Tudo dentro da margem legal permitida pela lei sucessória russa. Era um presente ou uma armadilha? Talvez a forma dele dizer: "Você vai carregar meu nome com ou sem amor, com ou sem desejo, e o mundo inteiro vai saber disso." Mas para os filhos de Volkov foi um insulto. No mesmo dia, começaram os ataques. Notas vazadas para a imprensa, artigos questionando a origem dela, rumores sobre feitiçaria, sedução, e que ela só estava ali por interesse, como se tivesse enganado um homem poderoso só para colocar as mãos na fortuna dele. "A jovem russa que virou viúva milionária em menos de 3 meses", diziam as manchetes. Verônica permaneceu em silêncio. Não deu entrevistas, não apareceu em público, mas isso não impediu que sua imagem virasse alvo. A família Volkov convocou advogados, iniciando uma ação judicial para anular o testamento. Alegaram que Nikolai estava doente, vulnerável, manipulado, que ela havia se aproveitado de um homem velho e debilitado, e principalmente que a cláusula de consumação não havia sido cumprida. "Essa herança é uma vergonha", disse uma das filhas mais velhas em entrevista a um canal de notícias russo. "Essa mulher roubou o que era nosso." Mas nada causou mais tensão
do que a notícia que chegou 2 semanas depois. Ivan Volkov estava voltando. O filho mais novo, formado em Direito Internacional em Oxford, ausente há mais de 5 anos, discreto, inteligente e perigoso. Ele não vai descansar até limpar o nome do pai, disseram. Verônica ouviu aquilo pela televisão, sentada no sofá com as janelas fechadas e o mundo desabando lá fora. Ela sabia o que viria a seguir não seria apenas um processo judicial, seria uma guerra pessoal, e ela era o alvo. O tempo passou. 7 anos. E Verônica desapareceu. Não dos registros oficiais, mas da vida. Vivia agora no sul da França, numa casa antiga entre as colinas de Provença. Paredes claras, janelas com cortinas leves, um jardim simples e cercado. É lá que ela acordava todos os dias às 6 da manhã, tomava chá, lia, caminhava em silêncio. Nada de festas, nada de aparições públicas, nada de entrevistas. A herança foi mantida sob sigilo. A justiça arquivou o processo por falta de provas de manipulação, mas o nome dela nunca foi limpo. Alguns diziam que foi uma mulher fria, outros uma vítima inteligente. Mas ninguém sabia ao certo o que aconteceu naquela noite, e ela nunca falou. Nem sobre o casamento, nem sobre a morte, nem sobre o testamento. Verônica contratou um pequeno grupo de seguranças, homens discretos, fiéis, pagos para protegê-la de tudo, da imprensa, de curiosos, da própria história. Ela vivia como quem carregava um fantasma, com os olhos sempre atentos, com a alma sempre cansada. Passava dias sem falar com ninguém. Apenas cuidava do jardim ou ficava sentada na varanda, observando o vento bater nas oliveiras. Ela tentava esquecer, mas o corpo lembrava, ainda tremia às vezes sozinha, no escuro. E mesmo depois de tanto tempo, a paz não chegou porque Verônica sabia que histórias como a dela não terminavam em silêncio, só adormeciam por um tempo. E aquele tempo estava chegando ao fim. Ele chegou em silêncio. Ivan Volkov, filho legítimo de Nikolai. Homem de presença fria, olhos escuros e elegância natural. Tinha 35 anos e, embora tivesse sangue russo, era formado em Direito Internacional pela Universidade de Oxford. Era discreto, culto, fluente em 5 idiomas e, por 7 anos, havia observado de longe. Não apareceu quando o pai caiu, nem quando morreu, nem quando a herança foi lida. Mas agora, algo o incomodava. A ausência de respostas, aquela mulher escondida no interior da França, intocável, intocada e rica. Ivan nunca engoliu aquela história. O velho Nikolai morrer numa noite de núpcias com uma jovem de 19 anos, virgem, e ela sair daquilo com parte da fortuna? Não parecia certo. Era uma manhã clara quando Ivan pisou pela primeira vez em Provença. Alugou um carro preto e foi sozinho até a estrada que cortava os vinhedos. Do lado de fora, o sul da França parecia calmo, mas dentro dele, tudo era desconfiança. Vestia uma camisa branca dobrada nos cotovelos, calça de alfaiataria escura e um relógio simples, porém caro. No rosto, nenhum sorriso, apenas foco. Estacionou o carro diante da casa clara de Verônica. O portão estava fechado, câmeras nas laterais e um segurança o observou de longe. "Posso ajudar?" disse o homem seco. "Estou aqui para falar com a senhora Petrova", respondeu Ivan, com sotaque limpo e tom firme. "Ela não recebe visitas", retrucou o segurança. Ivan engoliu em seco, mas não discutiu. Fez uma ligação rápida e voltou. "Ela não vai recebê-lo." Ivan apenas assentiu, deu ré no carro e partiu devagar, como se aquilo fizesse parte do plano. Porque fazia. Ele sabia que não a alcançaria com uma visita, sabia que ela estava protegida, e que se quisesse respostas teria que entrar de outro jeito. Naquela noite, Verônica não dormiu bem. Havia algo no ar, um incômodo estranho, uma vibração diferente no portão. Sentia que alguém estava por perto, e não era um jornalista. No dia seguinte, Ivan se hospedou numa pousada a 3 quilômetros dali. Usou um nome falso e começou a observar. Descobriu onde Verônica comprava pão, que horas o segurança trocava de turno, quantas vezes por semana ela caminhava pelos fundos da casa. E o mais curioso
Ela vivia sozinha, absolutamente só. No quarto da pousada, Ivan anotava tudo: fotos, horários, detalhes. Tudo, não por obsessão, mas por estratégia. Ele queria entender o que havia naquela mulher. Ela parecia intocável, mas tinha um olhar vazio. Parecia segura, mas nunca saía. Parecia culpada. Ou era ele que queria acreditar nisso? E pela primeira vez, Ivan hesitou. Havia algo no rosto dela, na forma como segurava as xícaras com as duas mãos, como evitava olhar qualquer homem nos olhos, como mantinha os ombros sempre tensionados, que não combinava com um oportunista. No quarto dia, ele a viu no mercado, distraída, pegando maçãs. Quase a abordou ali, mas não o fez porque sentiu. Ela não era só um enigma, era um campo minado, e se ele pisasse errado, tudo explodiria. Ele não foi embora. Depois da primeira tentativa de contato rejeitada no portão, Ivan continuou ali por perto, silencioso, estratégico. Passou a frequentar os mesmos lugares, a mesma padaria, a mesma mercearia, o mesmo caminho da trilha por onde ela caminhava nos fins de tarde. Ela percebeu. Sentia o peso do olhar dele, mesmo quando ele fingia não estar olhando. Mas não dizia nada, nem para os seguranças, nem para a vizinha mais próxima, nem para si mesma. Ela sabia quem ele era e sabia por que ele estava ali. Na terceira semana, Ivan bateu à porta da casa. Estava limpo, barbeado, impecável. Camisa branca dobrada nos cotovelos, blazer cinza claro, sapatos alinhados. "Eu não vim por vingança", disse quando o segurança o interceptou. Ela ouviu do andar de cima, mas não desceu. "Só quero conversar", ele insistiu. 10 minutos, sem câmeras, sem acusações. "Silêncio. Só quero saber a verdade", completou. Mais silêncio. O segurança fechou o portão devagar. Ivan não discutiu, deu meia volta e foi embora, mas voltou no dia seguinte, e no outro e no outro. Verônica começou a se perguntar se ele realmente queria respostas ou apenas desestabilizá-la. Naquela tarde de sábado, ela estava no jardim, regando as plantas. Ivan apareceu do outro lado da cerca. "Bonitas as flores", ele apontou com o queixo. Ela o ignorou, continuou molhando as raízes das lavandas. "Eu só quero entender", disse ele. "E você é a única que pode me contar." Verônica desligou a mangueira, ergueu os olhos e o encarou por alguns segundos. "O que exatamente você quer saber?" Foi a primeira vez que falou com ele. Ivan se aproximou devagar da cerca. "Vocês tiveram algum envolvimento, você e meu pai?" Verônica não respondeu. A expressão não mudou. Nem surpresa, nem raiva, apenas silêncio. "Você o tocou?" Ele continuou. "Ou foi ele quem tocou você?" Ela virou o rosto e voltou a regar as plantas. Ivan ficou parado, respirando fundo como se contasse até 10 por dentro. "E o testamento?" disse por fim. "Foi ideia sua?" Ela largou a mangueira. "Já terminou?" "Ainda não", ele respondeu. "Mas por hoje sim." Deu um passo para trás e foi embora. Na semana seguinte ele voltou. Dessa vez não falou com ela. Apenas deixou uma cesta na porta. Frutas, chá de hortelã e um envelope com um cartão. "Não quero te ameaçar. Quero entender o que meu pai viu em você, Ivan." Ela não respondeu, mas também não devolveu a cesta. Os dias seguintes foram marcados por breves interações. Um aceno distante, um comentário sobre o tempo, uma troca de olhares mais demorada do que o necessário. E em cada movimento de Verônica, Ivan via algo que o confundia mais. Ela não parecia cínica, não parecia fria, parecia ferida, e isso era mais difícil de aceitar do que qualquer acusação. Foi por acaso. Ivan havia passado a tarde resolvendo pendências legais em Paris, mas a cabeça não estava nos papéis. Voltou para a pousada no fim do dia, tenso, inquieto. Estava exausto da forma como Verônica escapava de tudo, de perguntas, de olhares, de explicações. Sempre firme, sempre contida, intocável. No corredor da pousada, ouviu sem querer uma conversa entre a recepcionista e a camareira. "Ela é estranha, né? Nunca vi essa mulher rir." Também pudera. Depois do que dizem que ela viveu,
O que nunca chegou a acontecer? Nada. Que o velho morreu antes. Você sabe que ela nunca foi tocada. Ivan parou. As duas perceberam. Perdão, senhor, não sabíamos que o senhor... Ele as ignorou. Quem disse isso? Perguntou. Uma enfermeira que cuidou do corpo dele disse que ele estava limpo, como se nada tivesse acontecido. Ivan ficou em silêncio. Depois simplesmente saiu. No dia seguinte, ele apareceu no portão da casa de Verônica mais cedo do que o habitual. Preciso falar com ela, disse ao segurança. Dessa vez ela autorizou. Esperou-o no jardim, sentada com um lenço branco cobrindo as pernas e um copo de chá na mão. Ivan se aproximou com passos firmes, mas o olhar estava diferente. Não havia mais raiva, era outra coisa, algo mais escuro. É verdade? Ele perguntou direto. Que você nunca teve nada com meu pai? Verônica levou o copo à boca, sem desviar os olhos dele. Que diferença faria agora? Muita. Então não. Ivan franziu o senho. Não o quê? Ele me tocou. Você está dizendo que o casamento foi consumado? É isso que você quer ouvir, não é? Quero a verdade. Ela se levantou, calma, firme. Aproximou-se e parou a poucos passos dele. Foi isso mesmo. O casamento foi consumado. É isso que você queria saber, não é? Ivan a encarou. Jura? Com todas as letras? Ivan olhou nos olhos dela, ficou em silêncio por alguns segundos e então disse com a voz baixa, controlada, provocativa. Então prove. Verônica congelou. O olhar dela vacilou por um instante, um segundo, e ele viu. Ivan viu o medo, a hesitação, o rubor subindo pelo pescoço. Ela não era boa de mentira, só era boa de silêncio. Eu não tenho que provar nada, disse por fim. Mas acabou de dizer que aconteceu. E se aconteceu, está no passado. Ivan deu um passo à frente, ela não recuou. Porque se não aconteceu, ele sussurrou, você não teria direito à herança. Não precisa me lembrar. Eu sei exatamente o que está em jogo. Então, por que mentir? Ela respirou fundo, olhou para o céu e disse num tom que misturava dor e defesa. Porque, às vezes, dizer a verdade não protege ninguém. Ele ficou em silêncio. O rosto dela estava firme, mas os olhos quebrados. E naquele instante, Ivan sentiu algo que não esperava. Não era raiva, não era desprezo, era desejo. E culpa, porque ele começava a querer entender aquela mulher, mas também começava a querer tocá-la, e isso queimava. Nos dias que se seguiram, Verônica tentou fingir que nada havia mudado. Regava as plantas no mesmo horário, fazia chá na mesma temperatura, andava pelas pedras do jardim como quem flutua por dentro. Mas tudo nela estava mais alerta, mais tenso. Ivan não apareceu por 3 dias. Nenhuma visita, nenhum recado, nenhuma provocação. Ela deveria estar aliviada, mas estava inquieta. Na tarde do 4º dia, ele apareceu sem avisar. Vestia preto, camisa colada no corpo, sem blazer, sem formalidade. Os olhos estavam mais fundos, o rosto mais fechado. Vim cobrar outra resposta? Ela perguntou já no jardim. Não. Vim devolver uma dúvida. Ivan respondeu, tirando do bolso um recorte de jornal antigo. A manchete. Viúva russa herda fortuna de magnata do gás após misteriosa noite de núpcias. Foi você que vazou isso? Ele perguntou. Verônica congelou. Não fui eu, respondeu contida. Mas você se beneficiou, não foi? Ele insistiu. O silêncio dela doeu mais do que se tivesse gritado. Ivan deu um passo à frente. Então é isso. Você mentiu e gostou da mentira. Eu sobrevivi, disse ela, os olhos cravados nos dele. Gostar não teve nada a ver com isso. Ele riu um riso amargo. Você é boa nisso, em quê? Em não dizer nada e ainda assim deixar todo mundo louco. Ela respirou fundo, virou-se para voltar para casa, mas ele foi atrás. Espera. Ela parou, não olhou. Foi só isso, ele disse. Você sobreviveu. Ela se virou de novo, olhou nos olhos dele. E você está aqui por quê, Ivan? Justiça ou curiosidade? O olhar dele escureceu. As palavras sumiram. Só restava o corpo. Ele se aproximou demais, o peito quase encostando no dela, o calor da respiração batendo entre os dois. Verônica sentiu o coração disparar.
Não faz isso, ela disse baixo. O quê? Mas ele não recuou. As mãos dele quase tocaram os braços dela. Quase, mas não tocaram. Ela segurou a respiração e então deu um passo para trás. Você devia ir embora. Ivan ficou parado, olhos nela, pulso acelerado, desejo latente. Você não me odeia, Verônica? Talvez eu devesse, mas não odeio. Ela não respondeu, virou as costas e entrou. Ivan ficou ali, sozinho no jardim, o sol começando a cair e o corpo queimando por dentro. Ivan não sabia o que estava procurando, mas sabia onde encontrar: o antigo escritório do pai, na casa de Moscou. Permanecia fechado havia anos. Ninguém entrava ali, nem mesmo os advogados. Mas Ivan entrou. O ar cheirava a couro velho, madeira encerada e silêncio. Mapas, livros em russo, papéis empilhados. Nada parecia fora do lugar, e era exatamente isso que o incomodava. Depois de horas revirando pastas, ele achou no fundo de uma gaveta com fundo falso contratos de compra do terreno da família de Verônica, assinados por empresas de fachada ligadas a Nikolai. Foi como levar um soco no estômago. Nikolai havia comprado o terreno muito antes da crise. Era sócio oculto e, aos poucos, sabotou a propriedade da família dela. Retirou fundos, desestabilizou colheitas, pressionou credores por trás dos bastidores. Não foi acidente, não foi negócio ruim, foi premeditado. Ivan entendeu tudo. O pai destruiu o que ela tinha para poder salvá-la depois. Fez da ruína dela a condição perfeita para o casamento. Não porque amava, mas porque queria possuí-la. Ivan sentou-se na poltrona do pai, olhando para os documentos. Mas ao lado havia uma pasta separada, fotos, cópias de e-mails, relatórios sobre a rotina de Verônica antes do casamento. Ela aos 17, aos 18, em apresentações de balete, em casa com a família, na universidade. Ela estava sendo vigiada desde antes de saber que seria vendida. Ela já estava marcada. O sangue de Ivan gelou. Verônica não era oportunista, era um alvo, uma escolha minuciosa. E o pai dele não era um homem doente que morreu antes do tempo. Era um predador que sabia exatamente o que fazia. De volta à pousada, naquela noite, Ivan não dormiu. O rosto de Verônica surgia em flashes. A forma como ela evitava contato visual, o silêncio, a contenção, as respostas afiadas. Ele entendeu. Ela nunca mentiu, nunca tentou comover ninguém, só se calou para sobreviver. E mesmo assim, pagava o preço todos os dias. Na manhã seguinte, Ivan fez uma última pergunta a um dos advogados antigos do pai. Por que ninguém questionou a consumação? Por que ninguém se atreveria a levantar essa dúvida? Respondeu o homem. Porque sugerir que o magnata não consumou seria o mesmo que chamar o falecido de impotente e humilhar a memória dele em público. Nenhum filho quis carregar esse escândalo, nem mesmo você. Ivan ficou em silêncio. Então, era isso. Verônica recebeu a herança, não porque foi reconhecida como esposa, mas porque o mundo inteiro teve medo de dizer a verdade. E no fim, ela não herdou, ela carregou. Ivan fechou os olhos, respirou fundo. O homem que jurou defender a honra do pai agora precisava decidir se ia proteger a memória dele ou libertar a mulher que ele destruiu. E a cada dia que passava, ficava mais difícil olhar para Verônica sem sentir que, de algum modo, ela era tudo o que o pai nunca teve coragem de ser. Humana, livre e silenciosamente invencível. Ivan voltou no fim de tarde, sem avisar, sem segurança, sem armadura no rosto. Verônica já o esperava, como se tivesse sentido o passo dele atravessando o jardim antes mesmo de ouvir o som do portão. Ela não disse nada, apenas abriu a porta e deixou que ele entrasse. O silêncio entre os dois durou mais de 1 minuto, mas dentro do peito tudo gritava. Ivan se aproximou devagar, sem invadir, sem pressa. Me perdoa, disse por fim. Por tudo. Ela apenas assentiu. Ele respirou fundo. Eu não estou aqui para tirar nada de você. Eu sei, disse Verônica baixinho. Ivan deu um passo à frente, levantou a mão devagar
e tocou o rosto dela com a ponta dos dedos. A pele dela estava quente, as bochechas coradas. Ele passou os dedos pela linha do maxilar, pela curva da mandíbula até o queixo. Mas Verônica não se afastou, os olhos fixos nos dele. Havia medo, mas também desejo, tensão e espera. Então, ele a puxou devagar pela nuca e a boca dele encontrou a dela. Foi um beijo firme, quente, molhado. A língua dele entrou sem pedir licença, como se soubesse exatamente onde ir. Explorou com precisão, dominou o espaço. Ela gemeu contra a boca dele, um som rouco entre dor e prazer. Ivan mordeu o lábio inferior dela com força. Depois lambeu, depois voltou. As mãos dele se fecharam em sua cintura, as dela em seus ombros. O corpo dela se curvou contra o dele como se quisesse se perder naquele toque. Foi um beijo de urgência, de raiva, desejo, medo e fome. Quando ele recuou alguns milímetros, ainda com a testa encostada na dela, a respiração dos dois estava descompassada. Verônica, ele sussurrou com a voz falha. Ela apenas disse, fica. Naquele quarto abafado, a luz da tarde morrendo pelas frestas da janela, Verônica tirou a blusa devagar com as mãos trêmulas. Sem romantismo, não havia trilha sonora, só respiração. Ivan a observava como quem pede permissão com os olhos, mas não tocou ainda. Ela tirou a calça, ficou só com a roupa íntima. Depois tirou também. Não havia vergonha, só entrega. Ele se aproximou, passou os dedos pelas clavículas dela, pela curva do pescoço, pelo centro do peito. Desceu com calma, com firmeza. O toque dele era de quem sabia, de quem conduzia, mas esperava. Quando ela recuou um pouco, ele parou. Está tudo bem? Perguntou com a voz baixa. Ela assentiu, mas os olhos brilharam. Não era prazer ainda, era medo. Ivan a deitou com cuidado, subiu por cima entre as pernas. O corpo dele era quente, firme. A pressão dos quadris controlada, a respiração cada vez mais pesada. Verônica prendeu o ar. Ele a olhou nos olhos e esperou. Eu nunca fui... Ela começou, mas a voz falhou. Ivan apenas sussurrou. Eu sei. Então entrou devagar, fundo, fundo e com cuidado. Verônica gemeu de dor, fechou os olhos, as mãos agarraram os lençóis. Mas ela não disse não, nem recuou. O corpo dela se abriu pela primeira vez, não só fisicamente. Ele parou. Ficou ali dentro dela, sem pressa. Ela sentia ele, sentia tudo. Ele beijou o pescoço dela, o queixo, a boca, mordeu de leve. Depois lambeu, depois gemeu. O movimento começou lento, depois mais firme, depois mais forte. Ela doía, mas a dor era dela. E pela primeira vez era uma dor escolhida. A mão dele passou pela cintura, subiu pelas costas, puxou os cabelos com força, com desejo, com fome. Ela arfava, mas não de medo. Era outra coisa. Ela abriu os olhos. Ivan a encarava como se a visse pela primeira vez. Ela disse, eu sou sua. E ele respondeu ofegante, não, você é minha escolha. Continuou até que o corpo dela tremesse inteiro, até que ela chorasse sem saber por quê, até que tudo dentro dela gritasse, estou viva. Silêncio. O quarto ainda morno, os corpos misturados, entrelaçados, respirações desacelerando devagar. Ela deitada sobre o peito dele, com os olhos fechados e, pela primeira vez, sem peso. Mas o mundo lá fora não dormia, e no dia seguinte viria a notícia que mudaria tudo. Os dias passaram como se não existisse o mundo lá fora. A casa parecia respirar junto com os dois. O quarto, o jardim, a varanda silenciosa. Verônica e Ivan se amavam com uma urgência contida, quase diária. Não era só desejo, era necessidade. Ele acordava antes dela, observando seu rosto dormir. Ela o esperava no fim do dia com o corpo quente e os olhos mais calmos. Conversavam pouco, tocavam-se muito. Era como se falassem uma língua só deles. Mas fora dali, tudo era observação. As criadas falavam baixo quando ela passava. 2 dos irmãos de Ivan voltaram a frequentar o antigo palácio na Riviera Francesa, e havia olhares em todos os corredores.
Estão juntos, alguém sussurrava. É temporário, outro dizia. Ela está tentando manter o que herdou, diziam por trás das portas. Ivan fingia não ouvir, mas Verônica ouvia tudo. Os dias foram passando, depois semanas. O corpo dela começou a mudar devagar. Primeiro foi o enjoo matinal, depois o cansaço e, por fim, o atraso. Ela contou os dias e depois contou de novo, sentada na cama com as mãos sobre o ventre, tentando aceitar o que já sabia, mas ainda não conseguia dizer em voz alta. Não contou a ele. Não conseguia. A lembrança da cláusula maldita do contrato, aquela que ninguém mais falava, mas que ela nunca esqueceu, batia na mente como uma sentença silenciosa. Se engravidar antes de 1 ano da morte do marido, a herdeira perde o direito à herança, salvo em caso de filhos reconhecidos legalmente pelo falecido. Mas Nikolai estava morto, e Verônica jamais foi tocada por ele. Se descobrissem, se alguém desconfiasse, se testassem, ela perderia tudo. Não apenas o dinheiro, mas a segurança, o direito de permanecer ali, a própria história. E talvez até Ivan. Numa tarde quente, ela teve um sangramento leve. Nada demais, mas o suficiente para deixá-la pálida. Trancou-se no banheiro, lavou o rosto 3 vezes, depois olhou no espelho. Ela estava grávida. Ela sabia. E não era uma notícia feliz. Era uma sentença com hora marcada. Naquela noite, Ivan a abraçou por trás na varanda. Você está distante, ele disse com a voz baixa. Só cansada, ela respondeu. Comigo? Não, com tudo. Ele não insistiu, apenas a segurou mais forte, mas Verônica segurava outro segredo no ventre, um segredo que se mexia, que crescia e que, quando fosse revelado, poderia destruir tudo. No dia seguinte, uma das criadas mais antigas, uma mulher russa que servia Nikolai por décadas, aproximou-se dela com uma xícara de chá e um sussurro. Se for menino, eles nunca vão permitir que ele herde em paz. Verônica congelou, e naquele instante soube que estava completamente sozinha. Ela tentava manter tudo igual. A rotina, a calma, os silêncios. Mas Ivan observava. Ela não comia mais pela manhã, e quando comia, engolia devagar, sem gosto. Deitava mais cedo e se levantava com os olhos mais fundos. Na terceira vez que ela saiu correndo do jardim para o banheiro com a mão na boca, ele não comentou, mas percebeu. À noite, quando a abraçava por trás, notava algo diferente. O ventre dela não era mais o mesmo. Era quase imperceptível, mas ele conhecia cada curva do corpo dela como quem decora uma oração. E ali havia algo novo, algo que crescia. Verônica começou a evitar o espelho, e ele começou a evitar perguntar. Até que, numa manhã abafada, ela estava de pé na frente da janela com uma camisola fina. Ivan a viu de longe e não teve mais dúvidas. O tecido colava no corpo magro, mas no centro, uma leve elevação. Pequena, mas clara. Ivan entrou no quarto em silêncio, mas os olhos queimavam. Ele não olhou para os lados, foi direto até ela. Verônica estava perto da janela com uma manta nos ombros, não ouviu chegar ou fingiu não ver. A voz dele cortou o ar. Até quando você ia esconder de mim? Quando você ia me contar, Verônica? Ela virou devagar, o rosto pálido, os olhos cheios d'água. Eu ia contar quando? Depois que crescesse? Depois que fosse tarde demais? Eu tive medo. Medo de mim? Ele avançou um passo, a voz estava baixa, mas firme. Com medo de perder a herança? Ela respirou fundo, segurou o olhar, não respondeu de imediato. Dos dois. Ivan fechou os olhos, passou a mão pelos cabelos, deu as costas, quase saiu, mas parou. Virou-se devagar. O olhar já não era só raiva, era mágoa. Você escondeu isso de mim. Não mentiu, mas silenciou. E isso também dói. Verônica respirou fundo, os olhos marejados, mas firmes. Eu não sabia como te contar. Quando percebi, já era tarde. Eu estava com medo. Medo de quê? De perder tudo? De te perder? De perder esse lugar, esse pouco de paz? Ivan a encarou em silêncio. Quando voltou a falar, a voz saiu baixa, contida. Eu não tenho dúvida de que esse filho é meu. O que me machuca é saber que você passou por isso sozinha.
Ela se aproximou devagar, até encostar a testa no peito dele. Mas agora eu não estou mais sozinha. Ele a envolveu nos braços e naquele instante, mesmo com a guerra lá fora, o silêncio entre eles parecia um abrigo. Ivan olhou para o ventre dela. A curva era quase invisível, mas já existia. Passou as mãos com cuidado, como se tocasse algo sagrado. Eles vão tentar tirar isso de você, do bebê, mas não vão. Verônica fechou os olhos, respirando no ritmo dele, e ele já não estava ali como filho, nem como herdeiro. Estava como homem. A partir daquele dia, tudo se acelerou. Os olhares se multiplicaram. As perguntas veladas viraram acusações abertas. Cunhadas começaram a aparecer sem avisar. As tias falavam alto como se ela fosse surda. Está mais pálida, está mais arredondada, está escondendo alguma coisa. Um dos advogados mais antigos procurou Ivan. Se isso se confirmar, você entende o peso político, não entende? Ivan apenas respondeu com o olhar de quem não devia mais explicações. Na mesma tarde, convocou uma reunião. A sala de mármore estava fria, cheia de ecos. Tios, primos, irmãos, advogados, todos em silêncio. Ivan entrou sozinho. Vestia preto, o olhar fixo. Verônica está grávida. O filho é meu. E qualquer um que tentar ferir ela ou essa criança vai ter que passar por mim. Silêncio. Vocês nunca aceitaram que ela existisse. Agora vão ter que aceitar que ela permaneça. Respirou fundo. O peso no peito virou decisão. Eu honrei o nome do meu pai, mas não os erros. Virou-se e saiu. Sabia que a guerra só tinha começado. A casa parecia mais silenciosa do que nunca. Ivan voltou da reunião com os olhos firmes, mas o corpo cansado. Não havia mais nada a dizer à família. Ele já tinha dito tudo o que importava. Agora, precisava dizer o que ainda não tinha sido dito a ela. Encontrou Verônica sentada no terraço com os pés descalços e os olhos perdidos no céu cinza. Ele se aproximou devagar, sentou ao lado, não a tocou. Ela quebrou o silêncio primeiro. Você devia me odiar. Por quê? Por tudo. Pela forma como tudo começou. Por eu ter me calado tanto. Ivan respirou fundo. Eu odiei o mundo por ter te dado tão pouco. E odiei meu pai por ter achado que podia te comprar. Ela virou o rosto surpresa, mas ele não estava ali para ferir. Eu não quero você por piedade, Verônica. Nem pelo filho, nem por honra. Ela olhou nos olhos. Então, por quê? Ivan sorriu de leve, aquele sorriso raro, só dela. Porque agora eu quero te escolher. Com ou sem fortuna, com ou sem nome. Verônica sentiu um nó subir até a garganta, mas não chorou. Eu não sou mais a menina que chegou aqui com medo, disse. Nem a viúva que o mundo quis enterrar com o nome dele. Nem a posse, nem o escândalo. Eu sou minha. Ivan a olhou em silêncio, como se esperasse o que viria depois. Verônica tocou o próprio ventre, depois a mão dele. E mesmo assim eu quero ser sua. Ivan se aproximou, encostou a testa na dela e sussurrou. Então fica, mas só se for por você, não por mim, não por medo. Ela sentiu, os olhos fechados, o coração finalmente em paz. Naquela noite não houve promessas, não houve aliança, nem palavras solenes. Apenas os dois deitados de mãos dadas, com o mundo inteiro do lado de fora. E ali, pela primeira vez, Verônica não sentia mais que precisava resistir, porque agora ela estava onde tinha escolhido ficar. O sol começava a nascer quando eles chegaram à pequena vila no litoral sul da França, sem guarda-costas, sem testemunhas, sem ninguém da família. A casa era branca por fora, com janelas azuis e uma varanda voltada para o mar. Tinha 2 quartos, uma cozinha aberta e um quintal com lavanda. Apenas isso. Mas para Verônica era o suficiente. Pela primeira vez, era o bastante. O casamento aconteceu ali mesmo no quintal. Um juiz local, chamado por um amigo de Ivan, realizou a cerimônia. Não houve vestido de noiva. Ela usava uma túnica clara, ele uma camisa branca e calça de linho. Foi o casamento mais simples que já tinham visto, mas para Verônica foi o mais verdadeiro que ela poderia sonhar.
Quando o juiz encerrou a cerimônia, Ivan se aproximou em silêncio. Beijou primeiro a testa dela com reverência, depois os lábios com delicadeza, mas firmeza. As mãos se tocaram com calma, o sim foi dito sem pressa, e os olhos diziam tudo o que o silêncio não precisava explicar. O processo legal seguia, silencioso e lento. A família de Ivan havia aberto uma ação para impugnar o testamento, tentando anular a parte da herança deixada a Verônica. Usaram a gravidez como argumento para invalidar a cláusula de permanência, aquela que previa que, caso ela engravidasse antes de 1 ano da morte de Nikolai, perderia o direito à herança. Mas Verônica não lutou, preferiu abrir mão. Assinou um documento voluntário, deixando para trás a maioria dos bens ligados ao nome de Nikolai. Ficou com a pequena propriedade no sul da França, que ninguém quis disputar, com o antigo pedaço de terra de sua família, o único pedaço de história que ela fez questão de salvar, e com o suficiente para viver longe, simples e livre. Ivan assumiu apenas o que era seu, e recusou tocar no que era dela. Não estamos aqui para repetir o que já foi feito, ele disse. Estamos aqui para fazer diferente. E foi o que fizeram. Na nova casa, Verônica acordava cedo, tomava chá na varanda, sentia os pés na cerâmica fria, ouvia o mar e se lembrava de quem foi para nunca mais voltar. Ivan preparava o café, passava as mãos no ventre dela antes de qualquer palavra e depois a beijava com calma, com verdade. O bebê crescia em silêncio, sem barulho, sem cobrança, sem medo. Naquela noite, sem pressa, ele entrou no quarto e a encontrou sentada na cama. Cabelos soltos, olhar calmo, um sorriso sereno nos lábios. Ela o esperou em silêncio, e quando ele se aproximou, disse: aquela noite, a que devia ter sido a minha primeira, foi um pesadelo. Medo, silêncio, dor. Não foi amor, nem entrega. Não foi minha. Ivan sentou ao lado dela, pegou suas mãos e respondeu: então que essa seja a sua primeira, a única que importa, a nossa. Ela assentiu, e o beijo veio antes das palavras. Quente, molhado, real. A boca dele encontrou a dela como quem volta para casa, com língua, com desejo, com reverência. Eles se deitaram devagar, sem rituais, sem medo. Fizeram amor de verdade, sem passado, sem dívida, sem vergonha. E quando Verônica, já ofegante, deitou-se sobre o peito dele, ele passou a mão por seu ventre e sussurrou: agora você é minha mulher, a mãe do meu filho e o amor da minha vida. Ela sorriu, um sorriso inteiro, livre, e respondeu: agora eu sou sua, pela primeira vez, por escolha. A história deles não tinha começado como um conto de fadas, mas foi feita de recomeços, de cicatrizes transformadas em força, de silêncio que virou abrigo, de tudo que só o amor consegue curar.